Então vamos lá, vamos fazer a nossa última questãozinha de hoje. Questão número 178 da prova amarela de 2020. Vamos ver do que se trata essa questão. Lembrando que a gente está querendo fazer essa questão aqui utilizando os passos para a gente traduzir esse enunciado numa linguagem matemática. E para isso, eu tenho 3 passos a cumprir. Primeiro passo é você filtrar os dados que são importantes e separar eles dos que não são importantes. Segundo passo é você organizar esses dados que você separou. E o último passo nada mais é do que você pegar esses dados que você organizou e chegar a uma equação ou uma inequação ou a uma conclusão. Você vai ver aqui que nesse caso aqui, você nem vai precisar equacionar para chegar a uma conclusão. Então vamos lá. Antes da gente começar, a gente vai partir direto para o comando da questão. Então vamos ver se o comando da questão ele pode nos ajudar. Vamos ver. A maioria das questões que a gente lê, o comando não faz com que a gente resolva de cara. Então vamos para o comando e vamos ver. Ó. Os azulejos necessários para o desvio ou para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Logo acima aqui ele fala, ó, aí tem as opções aqui, a letra A1, letra B3, C1 e 2. E aqui ele me fala, 1, ó, triângulo, retângulo isósceles, 2, triângulo equilátero, 3, quadrado. Então vamos lá, para preencher as áreas em branco. Se eu estou olhando aqui essa área em branco aqui do meio, isso aqui só pode ser um quadrado. Por que só pode ser um quadrado? Das opções que ele me deu, 2 são triângulo e 1 é quadrado. Então isso aqui é quadrado. Se isso daqui é um quadrado, olha aqui, ó. Todos os ângulos são de 90 graus. E a outra área em branco, eu vou ter também esse ângulo aqui de 90 graus. Ó. Se isso aqui é de 90 graus, eu não posso ter um triângulo equilátero, porque se eu tenho um triângulo retângulo, um dos lados vai ter que ser maior do que os demais. Então, já de cara aqui, sem pensar muito, eu já vou direta para essa questão aqui. Ó. Letra D. Um triângulo isósceles e um quadrado. Beleza? É isso daqui. Essa questão não demorei nem um minuto para resolver ela. Mas, de qualquer forma, vamos ver o enunciado e entender tudo o que ele está me falando, separar os dados que são importantes dos dados que não são importantes para a gente chegar à conclusão dessa questão. Então, vamos lá. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Ou seja, até aqui ele não me falou nada. Se isso aqui fosse uma prova de história, é legal. Mas não é. Eu preciso de dados. É uma prova de matemática e nenhum dado ali me serviria. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme listado na figura. Octógonos regulares. O que são octógonos regulares? Primeiro, o que são octógonos? Octógonos nada mais são do que polígonos de 8 lados. Então eu sei que tem figuras aqui de 8 lados. O 8 vem de octo. E regular, o que é? Um polígono regular é todo polígono que tem os 4 lados congruentes e também os 4 ângulos congruentes. Eu tenho que ter essas duas coisas para poder resolver essa questão. Senão, eu não consigo, quer dizer, não conseguiria. Por que acontece isso? Ó, vamos dar alguns exemplos aqui. O losango, por exemplo, é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes. Isso faz dele um polígono regular? Não faz. Por quê? Porque apesar dele ter os 4 lados congruentes, ele não tem os 4 ângulos congruentes. Um raciocínio igual eu posso fazer com o retângulo. Retângulo é aquela figura plana, ou seja, aquele quadrilátero que tem 4 ângulos iguais. Mas os 4 lados não são iguais. Ou seja, o retângulo não é um polígono regular. Já o quadrado é um polígono regular. Porque ele tem os 4 ângulos e também os 4 lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Congruente significa de mesma medida, tá? Então, um polígono regular ele tem que ter os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos também de mesma medida. E aqui, ó, na figura, eu tenho que isso daqui, ó, eu tenho um octógono regular, ou seja, os 4 lados desse octógono são iguais. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, continuando a leitura aqui, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo, isósceles é o primeiro, triângulo equilátero,
E quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Qual o formato que a gente vai utilizar? A gente já viu que desse lado, desse central aqui, ó, só poderia ser quadrado. E a gente confirma que pelo menos ele é um losango. Não preciso fazer conta para chegar nessa conclusão. Eu só tive que organizar. Na verdade, todo meu raciocínio para essa questão está no enunciado, está no comando da questão, está nessa parte final. Mas eu sei aqui, eu poderia dizer que esse octógono, eu poderia calcular inclusive o ângulo desse octógono aqui, mas seria desnecessário, eu perderia tempo. Se eu tivesse mais, eu poderia até explorar essa questão se o título desse vídeo fosse outro. Mas o meu título desse vídeo é como eu consigo pegar os dados e organizá-los de uma forma eficiente para eu matar essa questão. E no comando da questão, eu já peguei tudo o necessário para resolver essa questão e por isso a gente detonou ela da maneira mais rápida possível.